Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, gente, nesse vídeo vamos fazer aqui, né, um experimento. Mas não é um experimento qualquer, é um experimento super legal de um miojo super legal também, que é o miojo coreano. Gente, esse miojo aqui, dizem aí, né, que é o miojo mais apimentado do mundo. Isso mesmo, gente, mais apimentado. Eu gosto de pimenta, gosto, adoro, é muito legal. Mas pra tudo tem um limite. Pra tudo, gente, tem um limite, né? Eu adoro pimenta, mas nem sempre, tipo assim, muita pimenta é legal. Mas eu quero provar. Eu adoro miojo, eu sou fã de miojo, eu amo muito. Eu amo tanto miojo que eu até crio meus próprios miojos. Isso mesmo, gente, eu crio meus próprios miojos e coloco meus próprios sabores. Mas o de hoje vai ser super apimentado, isso aqui, gente. Então esse é o nosso vídeo de hoje, bora começar! Eu tô meio gripado, gente, minha voz ela tá meio assim estranha. A minha voz, sei lá, acho que ela fica mais bonita quando eu tô doente, sei lá, gripado, porque ela fica mais sensual. Enfim, gente, olha, esse aqui é o miojo, ó, dá pra ver, ele é bem bonitinho assim, sabe? Eu adoro essas coisas, sabe, asiáticas, que eles capricham muito nas embalagens, é muito legal. Tipo, você vê um negócio assim, sabe, só de você olhar você já gosta, porque é tudo muito colorido. Mas às vezes nem sempre é bom, sabe? Eu já provei algumas coisinhas coreana, chinesa, japonesa, que era super legal por fora, mas por dentro, tipo, era só uma gelatina. Mas enfim, esse miojo aqui eu comprei numa loja tipo assim, que vende coisas asiáticas, né, é tudo original. Só que eu ainda não sei, isso aqui é japonês, é chinês ou coreano. Eu acho que é, bom, eu acho que não é chinês, porque é chinês os negocinhos, sabe, as letras deles são bem mais detalhadas, com um monte de coisa. O japonês, ele é mais quadrado, então não sei se aqui é japonês. E o coreano, ele tem umas, sei lá, as pontinhas, sabe, das letras são fininhas. Então, o que será que é isso aqui? Ah, gente, achei aqui, ó. Achei, gente, aqui é Product of Korea, ou seja, é da Coreia esse negócio aqui, ó. É miojo coreano super apimentado. Eu vou abrir um aqui pra gente ver como é que ele é. Se bem que já dá pra ver a embalagem, né? Tipo, mas eu vou abrir aqui. Gente, ele fica ainda mais bonito, olha, quando você tira a embalagem, ó. É muito bonito, tipo, eu adoro isso aqui, ó. Só de você olhar, você já, tipo, você já gosta, sabe? É bem legal. E aqui na embalagem tem uma galinha, dá pra ver, ó, uma galinha. E pela cara dela, você já deve saber que isso aqui é bem apimentado. Ela tá soltando fogo pela boca. É um fogo preto, né? Então acho que isso é com fumaça. O sabor dele, gente, é Hot Chicken Flavor Ramen, ou seja, é frango apimentado. Eu adoro frango apimentado, é tão bom quanto o frango barbecue. Já comeram, gente, frango barbecue? É muito bom. E eu não vou nem ler, tipo assim, o que tem aqui dentro, né? Porque tem cada coisa aqui, gente, que eu, ó, black pepper, salt, curry powder, tem um monte de coisa, gente. E considerar isso aqui, gente, não é um produto saudável, ou seja, que você possa comer todo dia, porque ele tem glutamato monossódico, ele tem, ó, sódio, ele tem, deixa eu ver, a gente tem um monte de tipo de sódio aqui, ó. Sódio sei lá o que, sódio isso aqui, sódio aquilo. Ácido cítrico, extrato de cebola, óleo de chá verde. Tipo, gente, quem bota óleo de chá verde no miojo? É, aqui tem, gente. Aqui tem tudo isso aqui, ó. Então não é um produto que você vai comer sempre, né? De vez em quando, assim, acho até que pode, mas não sempre. Mas enfim, bora abrir ele aqui, ó, pra ver como ele é por dentro. Olha que vem. Isso é uma coisa legal, gente, sei lá, dos miojos japoneses, né, chineses, coreanos, é que eles vêm com um negocinho assim, sabe, pra você colocar aqui dentro. Olha que legal! Gente, eu sempre quis isso aqui, ó. É tipo um molhinho que você coloca depois ou colocar antes. Ah, gente, tem que ler a embalagem aqui, ó. Como é que faz pra fazer esse negócio aqui? Ah, não tô explicando. Mas, gente, como é? Ele não é igual o Cup Noodles que já vem temperado. Você tem que colocar o tempero agora. Enfim, aqui bora botar essa coisinha que é eu acho que é a pimenta. Será que é a pimenta? É, gente, isso aqui é a pimenta mesmo, ó. As instruções estão todas em coreano, ou seja, eu não consigo ler nada. Eu vou botar aqui e o que eu acho que é certo eu vou fazendo. Eu não sei o que é isso, mas é o tempero com pimenta. Mas eu não sei qual tipo de pimenta eles usam aqui e o que eles usam. E, gente, vem bem pouquinho. É, agora esse daqui coloca antes ou depois. Ai, gente, pior que não tem nem inglês, sabe? Eu sei ler inglês. Será que é pra botar junto? E se queira colocar água? Ah, eu acho que é, né? Bora fazer assim, bora botar junto e em seguida botar água. E vem que esse negocinho aqui, ó, pra você cortar. Ó, dá pra ver, ó. Mas quando você faz assim, ó, ele não corta. Ou eu que sou muito fraco. Ó, gente, que não corta não. Ai, cortou. Gente, é um negócio bem preto, ó. É um molho, sei lá. Eu tô meio gripado, mas eu consigo sentir o cheiro.
Outra coisa desses miojos coreanos, sabe, asiáticos, que eu gosto muito, gente, é a cor. Eles são muito bonitos de cor. Tá, pode ser por causa do tanto de coisas que eles colocam, né? Tanto de sei lá. Mas é estranho, porque eles botam essas coisas assim, sabe? Esse monte de aditivos, são que conservante. Mas eles vivem bem muito. Por que será que eles não morrem se eles comem essas coisas? Eu acho que eles são imunes, sabe? Eles tomam, sei lá, alguma coisa que deixa eles mais fortes, não sei. Mas, gente, agora bora levar lá no micro-ondas e bora botar água. Olha só, não parece sangue. Não parece aqui não. Gente, eu já ia botar no micro-ondas, mas o que tá falando, olha, do not microwave, ou seja, não bote no micro-ondas. Então, vamos ter que fazer assim, ó. Colocar, aqui, ó. Liquid up in the lane take out the sauce chat. Não, sachete. Aí, ó, você tem que colocar água quente até nessa listinha aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Você dá pra ver uma listinha assim, sabe? É igual do Cup Noodles. Você bota água quente até nessa listrinha. Eita, gente, tá errado. Era pra primeiro fazer assim, ó. Era pra primeiro colocar água quente. E só depois colocar o molho e depois o temperinho. O bom é que tem dois aqui, né? Esse aqui que eu fiz achando que fosse assim. E esse aqui que eu não fiz ainda. Então a gente tem uma salvação. Por isso que eu vou comprar dois de uma vez, gente. Porque aí se você errar, já tem outro. E olha só que eu vi pouquinho, gente. Vem só isso aqui, ó. De miojo. E vamos botar aqui até na listinha, tá vendo? Não sei porque eu falo listinha, listrinha, né? A listra. Fala aqui na listra. E deixa por 4 minutos. Aqui, bora botar também na lista. Já por 4 minutos. E pronto. Agora é só a gente esperar abaixo. Olha a diferença de um pra outro. Isso aqui, ó, nem subiu. Esse aqui já tá aqui em cima, ó. E você pode mexer no, sei lá, enquanto ele vai amolecendo, porque assim melhor, né? Ele vai soltando. Só não pode botar os temperos agora, né? Que nem esse aqui, eu botei tempero. A few moments later. Então, gente, passados os 4 minutos, esse daqui tem que escorrer a água, ou seja, esse aqui eu não coloquei o molho. Então vamos aqui, ó, escorrer a água. Eu não sei como eu consegui, gente, mas eu tirei a água sem derrubar nenhum macarrão. Aí agora sim a gente bota esse tempero aqui, ó. Primeiro esse daqui, que parece ser alga, sei lá. Ah, não, esse aqui é gergelim, ó. Tem gergelim, tem alga. E agora o molho, ó. Depois disso, só a gente misturar tudo aqui, ó. Bem misturadinho, gente. Olha só a cor desse negócio que fica super legal. Se o sabor é bom, eu não sei, mas a cor, gente, olha, é muito bonita. Sempre quando eu faço miojo, eu tento deixar ele dessa cor aqui, mas de uma forma bem natural, né? Bem mais saudável. Olha a diferença de um pra outro. Um com água e outro sem água. Então, gente, assim que é o certo, ó. Fazer ele sem água. Pronto, gente, agora bora provar esses miojos aqui pra ver se realmente são apimentados, ou se é tudo mentira. Ou se não é tão apimentado assim, né? Porque, gente, eu adoro pimenta. E como tudo com pimenta, às vezes eu boto pimenta, gente, até no arroz, sabe? Eu faço, sei lá, faço a comida e boto pimenta em cima, eu acho muito legal. Se bem que antigamente eu via meu padrasto fazendo isso, eu achava bem nojento, mas hoje eu faço e acho gostoso. Mas enfim, gente, bora provar. Eu não sei como é que esse negocinho aqui, mas hoje eu vou tentar. Mas olha só, gente, que bonito, ele fica muito bonito. Pelo menos isso, gente, ele fica muito bonito. E isso pra mim é uma das coisas mais importantes no miojo, é a cor. Eu vou pegar só um pouquinho, não, vou pegar muito, né? Se for pimentado, eu tô nem aí, eu aguento. Caramba! É impossível comer esse negócio! Ele é muito apimentado. Gente, ele é muito apimentado. Eu nunca comi algo tão apimentado como isso. E olha, foi só um pedacinho assim, ó, um pouquinho. Minha boca tá queimando, peraí. Gente, eu nunca comi um negócio. Ai, minha garganta. Nunca comi um negócio tão apimentado na minha vida. Ele é extremamente apimentado. Mas sabe apimentado mesmo? Que sua boca fica queimando. Parece que colocou algo bem quente na boca. Ai. Ai. Isso daqui, gente, é achocolatado. Dizem que leite é a melhor coisa pra você tomar quando comer algo apimentado. Mas, gente, é muito apimentado. Ó, não passou. Aí, ele parece tão gostoso. Tipo, deixa eu pegar só um pedacinho assim, ó. Não, bora ver se eu consigo. Não, minha boca já tá queimando. Bora ver se eu consigo comer mais um pouquinho. Gente, minha boca não tá queimando. Que isso? Gente, olha pra isso, gente. Olha pro negócio desse. Gasta o dia todo, os dois. Que coisa feia. Tá todo mundo vendo. Para. Gente, é impossível comer esse negócio. Como é que as pessoas comem isso? A boca fica queimando por um tempão. Eu coloquei na boca, tomei isso aqui já.
E continua queimando. Sério, é extremamente apimentado. Deixa eu tentar comer só mais um pedacinho. A pimenta, gente, ela arde na hora. Na hora, isso aqui não tem. Isso aqui nem gostoso é. Ele nem gostoso é. Como que as pessoas conseguem comer isso? Ai, gente, minha boca tá doendo. Tipo, não tá ardendo. Tá doendo mesmo. Gente, agora eu acho que funcionou aí. O leite realmente funciona. Não tanto, né? Só na hora assim dá um alivio, mas ele acho que funciona. Mas enfim, gente, foi esse nosso vídeo. Realmente, isso aqui é tão apimentado, mas tão apimentado que sua boca dói. Tipo, não é só arder, sabe aquela pimentinha ardendo? Não, gente, sua boca dói mesmo, como se tivesse, sei lá, uma ferida, não sei, uma queimadura. Eu não sei como alguma pessoa vai conseguir comer isso aqui e vai achar gostoso, vai achar super legal. Porque dói muito, tipo, não é só a dor, é doer também. Você sente dor comer esse negócio. Mas enfim, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E aí, já comeram esse miojo, gente? Teria coragem? Bota aqui nos comentários que eu quero ver qual corajoso que vai falar que já comeu isso aqui e achou gostoso e comeu numa boa. Duvido, eu duvido. Quero ver. Mas é isso, gente. Gostou do vídeo? Não esquece, dá uma curtida, se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Beijo. Tchau.